Olá, eu sou a Mayra Lacrimante e hoje eu vou explicar para vocês o que é a paralisia cerebral, quais são os tipos, quais são as causas e quais são os tipos de tratamentos que existem. Quando pensamos em paralisia cerebral, logo nos vem à cabeça uma criança que vai ficar sentada, totalmente dependente e sem controle de seus movimentos. Mas o que poucos sabem são os reais motivos que levam a ocorrer a paralisia cerebral e como é o seu desenvolvimento ao longo da vida. A paralisia cerebral é uma lesão neurológica causada pela falta de oxigênio no cérebro ou isquemia cerebral que pode acontecer durante a gravidez, trabalho de parto ou até a criança completar 2 anos. A criança com paralisia cerebral possui uma forte rigidez muscular e alterações do movimento, da postura, falta de equilíbrio, falta de coordenação e movimentos involuntários, em alguns casos necessitando de cuidados durante a vida toda. A paralisia cerebral é uma síndrome classificada por uma rara lesão no cérebro, que acomete 2 em cada 1000 crianças nascidas vivas em todo o mundo. Caracterizada como a causa mais comum de deficiências graves na primeira infância, essa lesão irreversível pode atingir bebês desde o momento da concepção até os 2 anos de idade. Ela tem caráter não progressivo, isso é, ela não piora com o tempo, mas é determinante para o aparecimento de limitações de funcionalidade motora. Os problemas de ordem motora podem aparecer junto de outros distúrbios ligados aos campos sensorial, perceptivo, cognitivo e das ordens de comunicação e do comportamento. Crianças que possuem paralisia cerebral também podem desenvolver epilepsia e outras complicações no esqueleto e nos músculos. Entretanto, é muito importante ressaltar que, embora o termo paralisia cerebral seja usado para nomear uma síndrome, seus sinais e a gravidade dos comprometimentos variam de situação para situação e estão diretamente relacionados com a causa do problema. Um outro fator que merece destaque nesse caso é que nem todas as crianças possuem complicações ligadas ao campo cognitivo. Além do distúrbio motor, outros sintomas neurológicos podem ocorrer, como as crises convulsivas, dificuldades na visão, deficiência auditiva, dificuldade para se alimentar, e cada um deles pode comprometer o desenvolvimento geral da criança. A paralisia cerebral infantil não tem cura, infelizmente, por se tratar de uma lesão irreversível no cérebro. Mas, mesmo após a lesão de uma área específica do cérebro, e é claro, eu quero deixar específico aqui que isso depende também do tamanho da extensão dessa lesão. O que se descobriu ao longo de vários anos de estudo com pessoas que tiveram lesões cerebrais é que outra região do cérebro pode passar a desenvolver a atividade comprometida daquela área do cérebro que foi lesionada. Dessa forma, a gente consegue perceber essa plasticidade cerebral, onde uma área fica encarregada de realizar uma tarefa que antes pertencia à área lesionada. A precisão e o início desse tratamento precoce aumentam em muito as expectativas de uma reabilitação bem-sucedida. Portanto, os tratamentos indicados, eles têm como foco permitir uma melhora no desenvolvimento da criança, aumentando a sua qualidade de vida e reduzindo os riscos de complicações futuramente. Lembrando que as consultas mensais com o pediatra são essenciais para acompanhar o desenvolvimento do seu bebê ou criança. Serão anotadas todas as informações, como crescimento, força muscular, coordenação e as habilidades apropriadas para cada faixa etária. O que causa paralisia cerebral? As maiores ocorrências estão relacionadas a bebês prematuros, nascidos com baixo peso, que é abaixo mais ou menos de 1,5 kg, ou problemas durante a gestação. A paralisia cerebral ela pode ser causada por algumas doenças, também como rubéola, sífilis, toxoplasmose, mas também pode ser consequência de uma má formação genética, complicações na gravidez, no parto ou de problemas que podem ter afetado o sistema nervoso central, como traumatismo craniano, sepse, que é a infecção generalizada, PCR, que são as paradas cardiorrespiratórias, convulsões ou infecções como meningite, vasculite ou encefalite, por exemplo. A
paralisia cerebral, ela pode acontecer em 3 momentos da vida da criança. E isso está relacionado diretamente às suas causas. Causas pré-natais. São as lesões cerebrais que acometem os bebês antes do seu nascimento e, portanto, estão ligadas em sua maioria à saúde materna, como diabetes, doença tireoidiana, pressão alta, infecções causadas por vírus, como a toxoplasmose, herpes, a rubéola, o descolamento prematuro de placenta e tumores uterinos, além do uso de substâncias tóxicas claramente que são contraindicadas durante a gestação, como o álcool, tabaco e outras drogas. Malformações fetais que atingem o sistema nervoso central também compõem a lista. Algumas causas ainda podem anteceder o período pré-natal e podem ser classificadas como pré-concepcionais, ou seja, esses fatores aparecem antes mesmo do momento da concepção, como histórico familiar de doenças neurológicas ou convulsionais. Causas perinatais. São aquelas que acontecem no momento em que a mulher entra em trabalho de parto e se desdobram em até 6 horas após a chegada do bebê ao mundo. Alguns fatores cruciais e determinantes para o aparecimento da paralisia são a redução da pressão parcial do oxigênio e da concentração de hemoglobina durante o parto, a prematuridade, baixo peso ao nascer, trabalho de parto longo, o choque hipovolêmico, que é aquela perda considerável de sangue causada por um acidente, por exemplo, o nó do cordão umbilical. Causas pós-natais. A lesão, neste caso, ela pode ocorrer até que a criança complete 2 anos de idade. Meningite viral, traumas na região do crânio, mal convulsivo e o surgimento de tumores no sistema nervoso central entram na lista dessas causas. A partir dos 2 anos de idade, o sistema nervoso central dos seres humanos já se desenvolveu completamente, impossibilitando, portanto, o aparecimento de comprometimentos motores relacionados à paralisia cerebral. É importante falar sobre a lesão encefálica adquirida em adultos, conhecida como LEA, e a encefálica infantil adquirida em crianças, que é conhecida como LEA. A lesão encefálica adquirida, ela pode acontecer com adultos ou crianças, e é uma lesão no cérebro provocada, por exemplo, após um acidente, uma PCR, que é uma parada cardiorrespiratória prolongada, e também as causadas por erro médico, que foi o caso da minha filha. Pode acontecer também por um AVC, tumores, infecções, ou algo que provoque a interrupção do oxigênio que vai para o cérebro. A LEA é um termo geral empregado para descrever os diversos acometimentos cerebrais, que causam principalmente prejuízos cognitivos e comportamentais. Essa terminologia LEA é utilizada para casos em que a pessoa levava uma vida típico normal. E em decorrência de algo que tenha ocasionado a falta de oxigênio no cérebro, ela adquiriu a lesão encefálica. As consequências da lesão cerebral adquirida podem ser temporárias ou permanentes, podendo afetar a pessoa de vários pontos de vista. No ponto de vista cognitivo, pode afetar memória, atenção e concentração, processamento de informação, linguagem, fala, leitura e escrita. Do ponto de vista emocional e comportamental, acontecem alterações de humor, depressão, ansiedade, irritabilidade, apatia, agressividade, desinibição, falta de iniciativa e paranoia. Já as consequências físicas e motoras são lentidão dos movimentos corporais, um cansaço, fadiga e equilíbrio. Nas consequências funcionais, vestir-se, tomar banho, alimentar-se, sair sozinho, lidar com dinheiro, estudos, organização, comportamento e autopercepção. As alterações, como vocês devem ter percebido, são múltiplas e atingem não apenas o sujeito que adquire a LEA, que é a lesão encefálica adquirida, mas também os seus familiares, amigos, colegas e também a sua vida, no desenvolvimento físico, emocional e profissional. Agora eu vou falar sobre os tipos de paralisia cerebral, quanto à região do cérebro em que é atingido. Na paralisia cerebral espástica, é o tipo mais comum,
afetando quase 90% dos casos. Ela é caracterizada por reflexos de estiramento exagerados e dificuldade em realizar movimentos, devido à rigidez muscular. Atinge a região do córtex motor do cérebro, que é responsável pelos movimentos. Nesse caso, os músculos possuem a sua capacidade de força reduzida e o tônus elevado, o que provoca o enrijecimento. É comum que os bebês diagnosticados com esse tipo possuam o que os médicos caracterizam como contraturas, também chamados de encurtamentos musculares. As estruturas ósseas também apresentam comprometimento, acarretando deformidades. Atividades comuns para bebês como sentar sozinho, engatinhar e andar podem sofrer atrasos. Paralisia cerebral extrapiramidal. Essas lesões aparecem em algumas regiões mais interiores do cérebro. Crianças que possuem esse tipo fazem movimentos involuntários, também chamados de espasmos. Essas movimentações acarretam o que os médicos chamam de distonia, nome científico dado quando há uma mudança significativa do eixo corporal. Assim como na primeira variação, esse tipo de paralisia cerebral também acarreta deformidades e atrasos em atividades chaves do marco do desenvolvimento da primeira infância. Paralisia cerebral atáxica, mais rara, e essa lesão acomete a região do cerebelo, fundamental no desenvolvimento de funções como a coordenação motora e o equilíbrio. Bebês com essa lesão apresentam sinais bem específicos, como incoordenação das extremidades, como mãos, tronco e pés, além de tremores. Aqueles que conseguem caminhar são incapazes de manter o passo em linha reta. Nesse caso, é comum que haja atraso e alterações na fala, bem como um grau de comprometimento mental. Agora eu vou falar da paralisia quanto à região do corpo em que os comprometimentos dos movimentos aparecem. Tetraparesia. Quando os membros superiores e inferiores possuem comprometimento, com o mesmo grau de gravidade. Como os atrasos no desenvolvimento motor são distribuídos e a independência para realizar pequenas tarefas é extremamente limitada. Já na diparesia ou diplegia espástica, os sinais de atraso do desenvolvimento ocorrem majoritariamente nos membros inferiores, como as pernas e os pés. Portanto, as chances de desenvolver pequenas funções é maior com as mãos e os braços. Na hemiparesia, acontece quando apenas um lado do corpo apresenta o comprometimento, o que depende de qual lado do cérebro está lesionado. Ok, eu já falei sobre a paralisia cerebral, quais os tipos, como elas podem ocorrer, como elas funcionam dependendo de cada lado do cérebro. E aí você vai me perguntar, como tratar a paralisia cerebral? Como tratar a paralisia cerebral? Esse tratamento ele vai variar de acordo com o grau de comprometimento cerebral de cada paciente. É fundamental, no entanto, que a criança seja atendida por uma equipe multidisciplinar, que possa identificar as necessidades nos campos motor, cognitivo e mental. O tratamento deve ser feito por toda a vida. Ele não irá curar a condição da paralisia cerebral, porque essa cura não existe. Mas o tratamento pode ser útil para diminuir os sintomas e as consequências causadas pela paralisia cerebral. As cirurgias ortopédicas, elas podem controlar algumas deformidades nos braços, mãos, na coluna, nas pernas ou pés, para estabilizar as articulações e alívio das dores quando houver. Agora eu vou falar dos acompanhamentos essenciais e muito importantes para o desenvolvimento da criança com paralisia cerebral. Em primeiro lugar, vem a fisioterapia, onde é possível oferecer melhora na postura, tonificação muscular e melhora no quadro respiratório da criança, um controle dos reflexos e aumenta a flexibilidade e a amplitude das articulações. A fisioterapia nas crianças com paralisia cerebral pode ajudar a preparar a criança para se sentar, levantar, dar alguns passos ou até mesmo caminhar.
conseguir pegar objetos e até mesmo se alimentar, embora seja sempre necessária a ajuda de um cuidador, para realizar todas essas atividades. As sessões de fisioterapia, de preferência, devem ser realizadas diariamente. Mas se a criança for devidamente estimulada todos os dias pelos seus cuidadores, a frequência da fisioterapia poderá ser de 1 a 2 vezes por semana. Você já ouviu falar de psicomotricidade? É um tipo de fisioterapia muito indicada para o tratamento em caso de paralisia cerebral, onde os exercícios devem ser lúdicos e podem ser realizados no chão, num colchão firme ou em cima de uma bola grande. As técnicas consistem em práticas que trabalham a coordenação motora fina e grossa, tudo dentro dos limites apresentados pela criança. O importante é que os exercícios funcionais atuem de forma gradativa, trabalhando em partes para oferecer à criança a oportunidade de mostrar as melhoras conquistadas. Tem um outro método chamado MEDEC, conhecido como CME, criado por um fisioterapeuta chileno na década de 70. Esse método propõe exercícios dinâmicos e desafiadores, que vão promover o estímulo cerebral necessário para a aquisição de reações de equilíbrio e endireitamento ausentes na criança, bem como promover o ganho de força muscular e o estímulo labiríntico, que são primordiais para o desenvolvimento motor. O MEDEC recomenda que a gente deva dar o mínimo suporte possível para que provoquemos o seu cérebro a reagir. Os exercícios, em sua maioria, são antigravitacionais e o fisioterapeuta utiliza 2 pontos de apoio gradativamente mais distais, ou seja, cada vez mais longe da criança. São utilizados caixas, tábuas, cubos de madeira, bolas, discos, tubos e antiderrapantes. É importante ressaltar que o sucesso do tratamento depende também do potencial de recuperação natural de cada criança. A terapia ocupacional é indispensável e ajuda nas dificuldades e realização das suas atividades de vida diária, como a alimentação, o banho, o vestuário, a higiene pessoal, a mobilidade e as transferências, que são aquelas trocas posturais. O terapeuta ocupacional, ele trabalha com a rotina e ajuda a criança a gerir as suas atividades de forma autônoma e independente, procurando o melhor nível de desempenho em todas as suas atividades, incluindo o autocuidado, o lazer, o trabalho, a participação social e a sua educação. O fonoaudiólogo. No caso da paralisia cerebral, o papel do fonoaudiólogo vai além de ajudar na fala e na escuta. Ele também auxilia em problemas de deglutição, que é aquela dificuldade de mastigação para engolir. O profissional vai intervir baseado no diagnóstico e no tratamento da estimulação sensório-motor oral, que atua na alimentação, produção da fala e o desenvolvimento da linguagem e comunicação. Eles trabalham com a comunicação ampliada e verbal da criança para obterem um nível satisfatório de comunicação. O tratamento ele pode orientar a vocalização, através da articulação, fonação e formação de palavras. Na alimentação, a função de deglutição e o controle eficaz da baba. Hidroterapia, também conhecida como a fisioterapia aquática, tem o objetivo de proporcionar à criança uma facilitação para a aquisição postural, o controle dos movimentos, a adequação tônica, ganho de uma amplitude de movimento, força muscular e estimulação sensorial, a melhora de equilíbrio, coordenação motora e ainda da dinâmica respiratória e da socialização. A atividade na água, ela ajuda a relaxar a musculatura e vai fazer com que a criança consiga se movimentar com mais facilidade, porque a água absorve impacto, o que evita o atrofiamento e o encurtamento dos nervos. Ecoterapia. A ecoterapia consiste em um método terapêutico e educacional, que utiliza o cavalo em uma abordagem interdisciplinar. Nessa terapia, a criança recebe o movimento do cavalo, o que estimula a sua movimentação ativa. Nessa técnica, o profissional fisioterapeuta
Controla o cavalo de modo a estimular a postura, o equilíbrio, a coordenação, a força e o sistema sensório-motor da criança, enquanto ela responde a estes estímulos e também interage com o animal. Quanto maior for a criatividade do terapeuta, dentro dos limites que a técnica impõe, mais beneficamente o paciente será estimulado. De um modo geral, a ecoterapia promove a melhora do controle postural, pela estimulação das reações de equilíbrio e de coordenação da postura, e também a flexibilidade da cadeia muscular posterior. A ecoterapia também mostra benefícios, como melhora dos movimentos de tronco, quadril e pelve, e ainda uma grande influência na postura, no equilíbrio e na coordenação dessa criança. São observados ainda benefícios como ganhos psicológicos e educacionais, aquisição e desenvolvimento de funções psicossociais, bem como a melhora da autoestima. A Stephanie, minha filha, ela fez a ecoterapia por 1 ano. Foi excelente para o equilíbrio, controle de tronco e marcha. Foi incrível o ganho que ela teve com essa terapia. A ecoterapia, ó, super indicado para paralisia cerebral. Agora eu vou falar do Pilates, que é um tratamento fisioterapêutico que, nesses casos da paralisia cerebral, visa minimizar as consequências e promover a máxima função possível. Ele utiliza de técnicas para diminuir a hipertonia muscular, minimizar os problemas secundários, como encurtamentos, contraturas, e aumentar a amplitude de movimento, maximizando o controle motor seletivo e a força muscular e a coordenação motora, além de melhorar a qualidade de vida. A prática de exercícios pelos portadores de paralisia cerebral colabora para aumentar a resistência e descobrir potencialidades. O Pilates estimula também a autonomia e assim melhora a autoestima e promove a socialização. Na paralisia cerebral, o método Pilates atua possibilitando a execução de exercícios e treinamento, que combina corpo e mente. Ele considera todos os segmentos corporais em harmonia, em vez de visar apenas as áreas comprometidas. Eu sei que muitas pessoas têm uma ideia de que Pilates é como se fosse um exercício para a parte mais estética. Mas o Pilates ele tem uma gama de exercícios que vão além da parte só do estético corporal. Para minha filha Stephanie, por exemplo, ela já é praticante há 4 anos do Pilates. E para ela foi excelente, porque ajudou muito na questão de alongamento, de correções posturais que ela tem viciadas, além do fato de hoje em dia, o fato dela não fazer mais a fisioterapia em uma clínica como a CD, porque assim, eles têm um limite de tempo de tratamento nessas instituições. Então, eles não podem ficar para sempre parados. Depois que eles param a fisioterapia numa ACD, por exemplo, eles precisam continuar em algum outro momento da vida fazendo alguma atividade nesse sentido de fisioterapia. Então, para a Stephanie, eu procurei o Pilates. Então, quem puder, super recomendo também o Pilates, é super legal. E o bom é que alguns exercícios, eles super podem ser feitos em casa, como continuação e estimulação daquilo que ela fez no estúdio de Pilates. A arte-terapia. Ela é uma prática terapêutica que utiliza várias formas de expressões artísticas, adaptando técnicas no nível individual, corporal e no espaço físico terapêutico. Os benefícios da arte-reabilitação ou arte-terapia é desenvolver e vivenciar por meio da arte as potencialidades sensório-motoras, perceptivas, sociais, emocionais, cognitivas e simbólicas. Já a musicoterapia apresenta-se muito eficaz no tratamento das pessoas com paralisia cerebral, porque o uso da música tem demonstrado melhorias na atenção, motivação, relaxamento e vocalização do portador de paralisia cerebral, na presença desses recursos musicais. Essa terapia utiliza tanto o som, o silêncio, o ritmo, o timbre, a melodia e outros elementos da música, quanto a própria música para alcançar os propósitos terapêuticos. Existe também a associação de terapias para estimular e ajudar ainda mais no desenvolvimento do seu filho. Alguns exemplos: Físio mais TO, ATO mais fono,
a psico mais a pedago, associações essas que eu super recomendo, porque ajudaram demais a Stephanie, e até dá uma dinâmica melhor no tratamento, porque não fica aquela coisa muito repetitiva. Agora eu vou falar de alguns médicos essenciais no acompanhamento da criança com paralisia cerebral. O fisiatra é o médico responsável por identificar os danos e as capacidades motoras, a fim de elaborar um programa de reabilitação. Já o pediatra vai ser o médico responsável pela saúde geral da criança, que, é claro, precisa ser acompanhada mensalmente nos primeiros anos, nos primeiros meses de vida e no primeiro ano de vida, e depois em intervalos maiores. Parece até meio bobo eu falar do pediatra, mas ele é importante, porque a gente tem que acompanhar a saúde clínica do nosso filho para que ele possa estar bem para acompanhar todas as terapias que ele vai ter que fazer aí durante a sua vida, A neuropediatria é uma especialidade médica dedicada às doenças ou disfunções do sistema nervoso e do sistema muscular que se manifesta na criança ou na adolescência. Habitualmente, o neuropediatra elabora e prescreve os programas de neuroreabilitação para as crianças afetadas pela paralisia cerebral. Esses programas eles devem enfatizar a maximização da função. Já o neurologista vai ser o especialista em doenças do sistema nervoso, que compreende a doença e trata problemas como convulsões. O tratamento neurofisiológico cuida do cérebro em si. O neurologista ele pode receitar medicamentos anticonvulsivantes para tentar melhorar esse aspecto. Agora, caso a criança apresente também distúrbios comportamentais e de humor, ela deve ser indicada para fazer o acompanhamento no tratamento com um psiquiatra ou um psicólogo. O ortopedista. O acompanhamento ortopédico ele deve iniciar logo que é feito o diagnóstico e continuar regularmente a intervalos pré-determinados pelo seu médico. Vão ser os ortopedistas pediátricos que vão indicar as órteses adequadas. São eles que vão monitorar o posicionamento das articulações, que vão indicar o momento exato para a aplicação de botox, isso se for necessário, para fazer esse relaxamento dos músculos espáticos, assim como prevenir deformidades articulares e também indicar os melhores momentos para a realização de uma cirurgia. As cirurgias mais comuns podem ser a intervenção cirúrgica, que é conhecida como risotomia dorsal seletiva, a RDS, porque ela ajuda a diminuir o tônus muscular nas extremidades inferiores. Também cirurgias de subluxação de quadril, cirurgia de coluna e por aí vai. A cirurgia ortopédica, que consiste em alongamentos tendinosos e o reequilíbrio das forças musculares, é necessária na maioria dessas pessoas e tem o objetivo de melhorar a marcha das que já conseguem caminhar ou as que estão prestes a andar também. Nas pessoas mais gravemente afetadas, que não conseguem ficar em pé, o tratamento cirúrgico ele é mais limitado na região do quadril, porque ele tem o objetivo de abrir melhor as pernas, facilitando a higiene do local e evitando o deslocamento dessa articulação, que causaria muita dor no futuro. Outras especialidades que podemos precisar no tratamento também são o pneumologista, o gastroenterologista, o oftalmologista, o nutricionista, isso caso seu filho apresente algo que necessite desses profissionais. Bom, pessoal, eu espero ter ajudado vocês com esse resumo na compreensão e na dinâmica desses tratamentos que existem para a paralisia cerebral. E assim, que vocês entendam que por mais desesperador que seja, existe um caminho, existe tratamento e entender que diagnóstico não é destino.